Boa noite a todos. Boa noite. Neste mês de setembro, mês amarelo de prevenção contra o suicídio, nós do Centro Espírita Allan Kardec iniciamos nossos trabalhos com leituras sobre o tema. A leitura de hoje foi extraída do livro Pronto Socorro, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Prevenção contra o suicídio. Quando a ideia de suicídio, porventura, te assome a cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária solidamente estruturada a fim de sustentar-te segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência, ainda que não desconheça de todo o afeto que consagram e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles. É razoável ponderes quantas lesões de ordem mental causarias com a violência praticada contra si mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital onde consigas avaliar as vantagens de que dispões, em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente, a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigos se transformam em preciosa medicação. Lembre-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com os amigos, reeducando-os que se encontram internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequeno favor. Não desprezes a leitura de uma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que seja ele, e faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Que assim seja. Boa noite a todos aqui presentes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Estamos aqui para agradecer a Deus pela nossa vida e pela oportunidade de aprender os ensinamentos que Jesus nos ensinou e aprender a aplicá-los em nossa vida. Jesus, te pedimos que esteja ao nosso lado para guiar nossos passos no caminho do bem e poder amar o nosso próximo como tu nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todos os males, que assim seja. E hoje, para nossa alegria, nossa satisfação, né? Temos aqui o nosso colega, né? Alfredo Lopes, o famoso Feijão, que vai nos falar sobre a natureza das comunicações mediúnicas. Rogamos a nossa espiritualidade bondosa que esteja acompanhando para que ele consiga transmitir tudo aquilo que ele preparou para nós e que nós entendamos tudo isso. Boa noite
presentes, boa noite aos espíritos que nos acompanham, boa noite a você que está conosco através das redes sociais. A partir de setembro, nos meses de setembro, outubro e novembro, nossas exposições doutrinárias serão sobre um tema que chama bastante atenção, é sobre a mediunidade. Todos nós temos curiosidade para conhecer, compreender um pouco mais a respeito da mediunidade, que o médium é quem? É aquela pessoa que permite que os espíritos desencarnados se dirijam a nós encarnados. Então, Allan Kardec utilizou a mediunidade para poder nos trazer as obras da doutrina espírita. Foi em 1855, informam a ele que as mesas falavam, as mesas se mexiam, as mesas respondiam a perguntas. Ele, um cientista cético, no primeiro momento, rejeitou aquilo que era a coqueluche de Paris, que havia iniciado alguns anos antes nos Estados Unidos, quando na casa da família Fox, em Hydesville, o espírito de um caixeiro viajante que havia sido assassinado na casa em que a família morava, antes deles se mudarem para lá. E era uma casa mal assombrada. Quem é que já não ouviu falar em casas mal assombradas, que arranham nas paredes, tem barulho, tem um monte de coisa? Hoje em dia, a gente já sabe que isso é devido à mediunidade. Mas, antigamente, quem não tinha medo de assombração, de fantasma? Todos nós tínhamos receio quando falavam em assombração. Hoje, com o esclarecimento da doutrina, a gente sabe que não são nada mais, nada menos que espíritos desencarnados que estão naquela casa. Então, mas um outro amigo de Allan Kardec convidou ele novamente: olha, vamos lá visitar, porque as mesas respondem perguntas. Já imaginaram? Eu fazer uma pergunta para essa cadeira aqui, essa cadeira vai responder? E era o que acontecia naquela época, porque haviam pessoas no entorno da mesa que tinham esta faculdade de permitir que os espíritos se comunicassem. Então, Allan Kardec inicia a pesquisar o fenômeno e compreende que ali tinha algo muito mais do que perguntas fúteis que as pessoas faziam, porque aquilo era o quê? O divertimento da aristocracia, não só da França, mas do mundo todo, que era o fenômeno das mesas girantes. Allan Kardec, percebendo que havia algo mais, começou a frequentar reuniões mediúnicas e começou a fazer perguntas aos espíritos. E de 1855 até 18 de abril de 1857, quando ele lança o Livro dos Espíritos, ele também havia recebido 20 cadernos com ditados espíritas. Estudando todo esse material, ele nos lança a nossa obra fundamental, o Livro dos Espíritos, que é a base da filosofia espírita. E como bem definiu Allan Kardec, o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. A partir da base filosófica, Allan Kardec nos traz mais 4 obras. Depois do Livro dos Espíritos, ele lança o Livro dos Médiuns, que foi tirado da segunda parte do Livro dos Espíritos. Sendo o Espiritismo uma ciência e uma moral, da terceira parte do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos relembra a moral do Cristo, os ensinamentos de Jesus. Da primeira parte, Allan Kardec traz a quinta obra, que é a Gênese, onde trata da parte científica e também nos apresenta um estudo a respeito dos milagres de Jesus, que não foram milagres. Jesus não fez milagres. Jesus era simplesmente um espírito muito mais evoluído do que nós, detentor de um conhecimento científico muito superior ao nosso, do século XXI. Então, ele conseguia manipular
as energias da natureza e fazer curas. E, na quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, ele nos trouxe o céu e o inferno, ou a justiça divina. Então, se a gente quiser compreender um pouco mais a respeito da justiça de Deus, porque às vezes a gente acha que Deus é injusto, dá a uns a fortuna, a outros a pobreza, dá a dor para um, a alegria para os outros. Não. Deus é soberanamente bom e justo e, infelizmente, as coisas que acontecem de mal ou de bem, somos nós os responsáveis com os nossos atos, não só nessa reencarnação, mas também nas reencarnações anteriores. Então, como nós falávamos da segunda parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz a parte científica da doutrina, que é o estudo a respeito da mediunidade. Porque foi, como eu já disse, né, através da mediunidade que ele nos trouxe as obras fundamentais da doutrina espírita. Então, na segunda obra lançada por ele, o Livro dos Médiuns é um tratado sobre comunicação com a espiritualidade. Então, quem tenha curiosidade de conhecer, compreender um pouco mais a respeito da mediunidade, tem que cumprir à risca aquilo que Allan Kardec nos colocou, que nós precisamos para conhecer a mediunidade. Primeiro, nós temos que conhecer a base filosófica. Então, Kardec é preocupado, que o Livro dos Espíritos é um livro com 1018 perguntas e respostas, ele já percebendo que no futuro as pessoas teriam pressa em se apropriar do conhecimento, tinha que ser rápido, ele escreveu um resumo da doutrina espírita no livro O que é o Espiritismo. Então, ele nos recomenda, no livro O que é o Espiritismo, nos recomenda também no Livro dos Médiuns, que primeiro a gente leia o que é o Espiritismo. Depois, vamos para a base filosófica, que é o Livro dos Espíritos. E, em terceiro lugar, aí nós vamos estudar a respeito da mediunidade, já tendo um conhecimento a respeito básico, mínimo, a respeito do universo e a respeito do mundo também espiritual. Então, quem quiser conhecer sobre mediunidade, ou estuda o Livro dos Médiuns, permanece conosco aqui até novembro, onde nós vamos dar algumas pinceladas a respeito da mediunidade. Então, o que é a mediunidade? O que é um médium? Médium é uma pessoa que tem uma faculdade de colocar a nós em comunicação com os espíritos. E todos nós temos mediunidade. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas, lembrando uma passagem de Jesus, nos Evangelhos, ele diz que no futuro todos profetizariam. E quem lê as cartas de Paulo, ali a gente compreende nas cartas de Paulo, que também já são dicas a respeito da mediunidade. Podemos dizer que Paulo, há 2000 anos atrás, lançou o embrião do Livro dos Médiuns, porque na igreja primitiva a mediunidade era abundante. E se a gente for analisar durante a história da humanidade, a mediunidade nos acompanha desde a pré-história até os dias de hoje e vai nos acompanhar também no futuro. Então, a respeito da mediunidade, e Allan Kardec estabelece que a mediunidade é uma faculdade que permite o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Já falei sobre isso. E a natureza dessas comunicações está diretamente ligada ao progresso moral, tanto do médium quanto dos espíritos comunicantes. Aqui, a gente percebe que, tanto nós aqui encarnados, estamos em vários degraus evolutivos. Tem os mais evoluídos, outros menos evoluídos, basta a gente ver. No nosso noticiário, das TVs, dos jornais, da internet, temos notícia boa, notícia mais ou menos, e notícia ruim. Por quê? Quem são os agentes que fazem a notícia? Somos nós, espíritos encarnados, e muitas vezes sobre a influência dos desencarnados. Então, como existem espíritos de todas as categorias na pátria espiritual, só que lá, diferente daqui, que estamos todos nós,
tudo junto e misturado, na parte espiritual, eles ficam nos locais determinados de acordo com sua evolução. Os menos evoluídos ficam junto com os menos evoluídos. Os espíritos medianos ficam junto com os medianos. E esses espíritos medianos estão sempre à nossa volta. Tanto que a espiritualidade nos coloca que, atualmente, nós temos cerca de 8 bilhões de espíritos encarnados. E dizem os espíritos que existem 3 vezes mais isso desencarnados. Ou seja, 8 vezes 3, 24. Então, nós temos 24 bilhões de espíritos que estão girando no entorno de nós. Se pudéssemos ter a visão espiritual aqui, nós iríamos ver que temos 40, 50, 30, 40 pessoas aqui sentadas. Nas cadeiras que estão vazias, tem espíritos desencarnados sentados, junto conosco aqui. E na parte de cima aqui, tem muitos espíritos que estão acompanhando a nossa exposição doutrinária. Então, a gente pode dizer que a gente está sempre cercado de espíritos. Aqui, na rua, na nossa casa, porque eles estão junto de nós e são atraídos pelo quê? Pelo nosso pensamento. Por isso que Allan Kardec coloca que a comunicação dos espíritos está diretamente ligada ao progresso moral, tanto do médium quanto do espírito comunicante. Então, a gente pode dizer, quanto mais elevados moralmente nós somos, nós teremos aí a possibilidade de termos junto de nós espíritos mais elevados, mas sem compensação. Nós somos pessoas que não somos bons, nossos pensamentos não são bons, são pensamentos de ódio, de inveja, de desamor, de raiva. Nós vamos ter junto de nós que tipo de espírito? Nós vamos ver lá na frente, quando a gente vai analisar os tipos de comunicação mediúnica. Mas, normalmente, nós vamos ter junto de nós espíritos que pensam igual a nós. Então, é importante a gente controlar os nossos pensamentos, que é para saber que tipo de companhias espirituais nós temos. Analisem, vão perceber. Então, o propósito da mediunidade. O estudo da mediunidade, com base no livro dos médiuns, visa preparar, no caso, o médium, para poder exercer melhor essa tarefa, porque a mediunidade é uma tarefa. Os médiuns vêm ao planeta, antes eles se preparam na espiritualidade, que a gente pensa, a gente ainda tem uma visão distorcida, que no céu está todo mundo sentado ou deitado numa rede, tocando harpa, olhando para Deus. E no inferno, o cara está lá num caldeirão fervendo, com o diabo fincando o garfo na gente, não é assim? Só que não é assim. O que nós temos aqui embaixo, em termos de cidades, de escolas, de locais de trabalho, nós temos tudo isso na espiritualidade. E os médiuns estudam na espiritualidade, se preparando para vir exercer a sua faculdade aqui na Terra. Muitas vezes, a gente não aceita a responsabilidade, porque é difícil. Muitas vezes, aqueles que têm a evidência conseguem veem cenas horríveis na espiritualidade. Aqueles que também têm evidência, mas que já são mais moralizados, conseguem ver cenas melhores na parte espiritual. Então, chega na hora do trabalho, muita gente acaba refugando, mas mais dia, menos dia, vai ter que trabalhar. Então, e o objetivo do estudo da mediunidade é um fenômeno que as pessoas muitas vezes vêm ao centro espírita em busca de informações de parentes que retornaram à pátria espiritual, uma pessoa querida, uma pessoa amada. Ela chega aqui como se fosse sou do tempo da central telefônica, né? Aquelas cabines onde a gente pedia para a telefonista fazer uma ligação e ela mandava para a cabine e a gente fazia isso, né? Feijão é velho, né? Hoje em dia, cada um tem seu celular e pode se comunicar com o outro rapidamente. Então, no futuro, nós vamos poder usar esse tipo de comunicação com os espíritos. Mas o que acontece? O telefone não toca daqui para lá, não. Não adianta eu querer chamar espíritos do meu avô, da minha avó, que estão lá na pátria espiritual, que às vezes não vão poder responder porque eles estão ocupados. Ou porque também não têm condições de responder, que estão numa região difícil.
Então, o telefone toca de onde? De lá para cá. E é importante a gente compreender isso, porque Chico Xavier, durante a sua vida, ele teve várias fases na sua vida. Primeiro, ele começou nos trazendo notícias históricas do início do cristianismo, com o Espírito Emmanuel nos trazendo a sua história, com vários livros contando a história do Espírito Emmanuel. Depois eles nos trazem o período onde o Espírito André nos conta como é que é a vida na espiritualidade. Então, vou dar uma dica aqui. Querem saber como é que é uma cidade na pátria espiritual? Leiam o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Chico Xavier, que tem uma coleção, são 15 livros, ou 16, se não me falha a memória, onde o Espírito André Luiz nos conta, olha, como é que é a vida numa cidade? Como é que é a vida numa cidade lá onde moram os maus espíritos? Como é que as coisas acontecem? Como é que os espíritos auxiliam aos encarnados? Todas essas informações nós podemos ler e compreender através da leitura da série André Luiz. E é interessante, porque quando a gente vai viajar, a gente não procura conhecer o roteiro que a gente vai. Vamos fazer uma viagem para o Nordeste, o que eu vou levar? Tem que levar roupa de verão, roupa de banho, né? Não vou levar uma roupa grossa, que lá no Nordeste não faz 10, 12 graus, como está fazendo aqui. Lá faz calor. Então, para nós é interessante porque nós vamos voltar para a espiritualidade. Não sei se vocês sabem disso. A gente sempre procura esquecer que a gente vai morrer. Mas a morte, não teve ninguém ainda que escapou da morte. Todos nós vamos morrer, vamos voltar para a pátria espiritual. Então, é importante, através da mediunidade, receber as informações de para onde nós vamos. E é interessante isso, porque Allan Kardec nos trouxe, na quarta obra, O Céu e o Inferno, depoimento de espírito das várias categorias. Tem espírito assassino, tem espírito... estamos no mês da prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Então, se nós quisermos saber como é que é a vida dos suicidas depois da morte, vamos lá na segunda parte do Céu e Inferno, onde a gente vai receber estas informações. E como Allan Kardec colocou, o objetivo é utilizar a mediunidade como forma de caridade e de amor. Por quê? Por que isso? Porque, normalmente, numa reunião mediúnica, os espíritos trazem aqueles espíritos que, vamos dizer assim, o espírito foi internado com câncer, não conseguiu sobreviver, morreu, e fica na parte espiritual lá, achando que ainda está sob o tratamento do câncer. Então, o que acontece? Os espíritos levam ele a um local onde haja uma reunião mediúnica séria, para que ele possa ser esclarecido. Meu amigo, você já não está mais lá. Aqui em Santa Catarina, tem o CEPOM em Florianópolis, né? Que trata do câncer. Então, você não está mais lá no CEPOM, você está aqui num posto de atendimento, num centro espírita, onde você vai ser internado para receber o tratamento para melhorar. E aí acontece todo esse trabalho. Então, esse é o trabalho da caridade dentro da mediunidade. E é um trabalho de amor também. E é um trabalho para o médium de conhecimento da sua futura realidade. E ele, naquele momento em que o espírito está junto dele dando a comunicação, ele também está doando parte das suas energias para que aquele espírito possa se sentir melhor, porque, a maioria das vezes, ele ainda acha que está sofrendo as dores, as dificuldades daquilo que vitimou ele. Então, é um trabalho de amor e um trabalho de caridade. E aí, para que esse trabalho seja frutífero, Kardec nos fala da influência moral. Primeiro, o médium tem que ter uma moral, procurando colocar em prática a moral do Cristo. E a gente indica aqueles que queiram seguir a moral do Cristo, que leiam a terceira obra lançada por Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, na parte final,
Nós temos o homem de bem. E ali tem todas as características de alguém que queira ser o homem de bem. É justo, honesto, sério, trata bem as pessoas. Todos nós estamos a caminho de ser o homem de bem. Por isso que a mediunidade, ela funciona como o quê? Como terapia. Para nós, encarnados, para a gente aprender a não agir como muitas vezes nos contam os espíritos nos seus depoimentos, então a gente começa a se moralizar e ajuda também aos espíritos. É interessante, tem uma colocação dita por Dona Maria Modesto Cravo, que trabalha no Hospital Esperança, que é um hospital que tem na pátria espiritual, que a mediunidade funciona para o atendimento do sofrimento dos espíritos em dificuldade. E muitas vezes a gente pensa, um grupo mediúnico, quem se comunica são os mentores. Eu fico, às vezes, pensando, será que nós precisamos que os mentores venham numa reunião mediúnica nos dizer o que fazer, como fazer? Porque na literatura espírita tem tudo ali. Está tudo ali, basta a gente estudar, que é difícil estudar e ler, é mais fácil a gente ficar passando o dedinho na timeline do nosso celular do que ficar estudando, não é? Porque uma coisa interessante, o ser humano, em função do seu egoísmo, seu orgulho e todas as mazelas que nós temos, a gente adora uma fofoca, não é? Antigamente, como é que a gente sabia da fofoca? A gente se debruçava na janela e ficava conversando com as pessoas que passavam na rua. Ou ia no local do encontro, na praça, num bar, em algum local, numa reunião, para saber das fofocas da nossa comunidade e até das vizinhanças. Hoje em dia, tu não precisa mais fazer isso. Basta tu passar o dedinho aqui, tu fica sabendo de tudo que acontece no mundo todo. O lado bom é que a gente recebe muita informação boa, mas tem o lado ruim que também tem muita fake news, etc. e tal, que a gente às vezes cai, acredita, e a gente tem que ter a perspicácia e quando recebe uma notícia, temos que ter o discernimento necessário para saber ir em busca de mais informações a respeito daquele tema. E isso gera uma recomendação de Allan Kardec para os médicos. Ele coloca assim, não basta que um espírito se manifeste para que seja digno de confiança. É preciso confrontar suas palavras com a razão, com o evangelho e com os princípios da doutrina espírita, a fé raciocinada e defesa contra enganos e mistificações. Por que isso? Porque se o médium é moralizado, o que vai acontecer? Ele vai atrair para ele espíritos moralizados. Mas se o médium não é moralizado, quem que ele vai atrair? Bons espíritos? Os bons espíritos são muito ocupados. Eles não estão aí ao léu esperando que a gente chame eles para vir dar uma comunicação. Não. Quem está por aí, infelizmente, são aqueles caras que não têm ocupação, não dizem uma palavra. São espíritos vadios, que estão vadiando. Então, o que acontece? Quando ele vê alguém que está também na mesma situação dele, ele vai se aproximar daquela pessoa e vai ficar junto. Então, Allan Kardec divide as comunicações em 4 categorias: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. E aí ele vai dizendo as características de cada categoria. As comunicações grosseiras são espíritos que se manifestam por linguagem rude, agressiva, zombeteiras e obscenas. E ele, claro, ele mostra o quê? A sua inferioridade moral e intelectual. Muitas vezes com insulto, provocação, falta de respeito e de elevação. São espíritos atrasados e brincalhões ou mal intencionados. Aí eu fico pensando, na época de colégio, nós fazíamos a brincadeira do copo, que não deixava de ser uma mesa mediúnica bastante rudimentar. E quem é que ia estar lá para nos responder na brincadeira do copo? Era um espírito elevado?
Agora, aquele povo que estava por ali sem fazer nada, com certeza eram aqueles espíritos que estavam ali sem fazer nada. Então, eles são atrasados, brincalhões e malintencionados. E eles servem como prova da existência dos espíritos. Tem gente que ainda não aceita que o espírito sobreviva à morte, que os espíritos existam. Mas, olha, a própria ciência médica, a psiquiatria tem um CID, que eles chamam lá de a denominação das doenças, que trata da influência espiritual. Ou seja, a própria ciência médica já aceita que existam espíritos no entorno de nós e que eles possam nos influenciar. Isso agora no século XX, final do século XX, início do século XXI. E aí, Allan Kardec, já há 150 anos, no próprio livro dos médiuns, nos falava que a influência dos espíritos pode ser de 3 graus, e chama-se obsessão. Simples, fascinação e subjugação. Então, quando a gente vê aquele filme lá do Exorcista, aquilo lá é uma realidade, aquilo chamava-se possessão, ou seja, subjugação. O espírito mal, se eu tenho afinidade com o mal, vai chegar perto de mim, poderá tomar conta de mim e eu fazer misérias. Tudo isso depende do quê? Da minha mente. Temos também, já um pouco melhor, as comunicações frívolas. Uma conversa leve, fútil, sem profundidade. O espírito demonstra leviandade e gosta de brincar. São espíritos ainda pouco evoluídos. É importante a gente lembrar que Allan Kardec dividiu os espíritos em 3 classes. A classe inferior, os espíritos imperfeitos. A classe mediana, os bons espíritos. E a classe superior, os espíritos puros. Então, todos nós aqui estamos na primeira classe ainda. Somos espíritos imperfeitos. Um pouco mais evoluído, outro não. Tem gente que gosta de falar de fofoca da televisão, tem gente que gosta de falar de assuntos sérios. Sem problema. Cada um está no seu patamar evolutivo e cada um tem as companhias que precisam. Então, são espíritos que trazem distração. Mas depois já começamos com comunicação já do nível mais elevado. São as comunicações sérias. Aí, no caso, o médium também já tem que ser um médium sério, porque na comunicação frívola e na grosseira, qualquer um pode ser médium. E, normalmente, é um médium para brincadeira, não é um médium para seriedade. Então, mas nas comunicações sérias, o médium já tem que ter um pouco mais de moral. E as comunicações têm um tom respeitoso, são moralizantes, elevados, falam sobre o bem, sobre amor, virtude e progresso. Então, a gente percebe, por exemplo, as comunicações do espírito Emmanuel que comandava a mediunidade do Chico. São comunicações sérias. Porque eles nos falam do quê? Fazer o bem, sobre amor, virtude, o progresso, buscam consolar e orientar a todos nós. Então, nós temos aí muitos livros com comunicações sérias. E temos, finalmente, uma classe um pouco mais acima. São comunicações instrutivas, que têm um conteúdo profundo, claro, elevado, ensinam sobre ciência, filosofia e moral. Então, nós vemos no Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos traz vários exemplos dessas comunicações instrutivas, e nestas comunicações instrutivas foi de onde surgiram as obras da comunicação, da codificação. Porque Allan Kardec fazia os questionamentos, os espíritos mais elevados respondiam, e depois ele reuniu tudo isso nas 5 obras que ele lançou. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis. E ainda, Allan Kardec tinha um órgão de comunicação com as pessoas, não como nós temos aqui. Ele, durante 12 anos, editou a Revista Espírita, que no último ano de existência, sob a direção de Allan Kardec, em 1869, tinha 660 assinantes. A revista era distribuída para assinantes. Até aqui no Brasil chegou a Revista Espírita. Então, ali nós temos o quê? As comunicações instrutivas. E, para completar,
a respeito das condições para as boas comunicações. Então, a qualidade da reunião influencia a qualidade da comunicação, ou seja, quando se reúne espíritos sérios para um trabalho sério, os espíritos encarnados, médiums sérios, para um trabalho sério, eles vão ter o quê? Junto com eles também espíritos sérios procurando fazer um trabalho sério. E o Espiritismo nos ensina a usar a razão. Para quê? Para poder analisar as comunicações. Porque fora da doutrina espírita, nós temos muitos livros com comunicações espiritualistas boas, excelentes, mas também temos muito lixo, que é escrito, que acaba fazendo o quê? Em vez de auxiliar as pessoas a evoluir, acaba transformando as pessoas em joguete dos espíritos. Então, que a gente tenha muito cuidado ao ler a respeito das comunicações mediúnicas, para que a gente não possa ser enganado por maus espíritos. E para encerrar, eu compartilho com vocês uma música que trata do assunto desta noite. A mediunidade é fonte sagrada, onde dois mundos nascendo é encantada, entre os que vivem na terra cantar e os que do além vêm consolar. Não é o prodígio que importa em verdade, mas sim o serviço e na caridade. É pelo amor que se deve ofertar o dom divino de se comunicar. A voz do Espírito clara ou velada reflete a essência por ele guardada. Quanto mais puro o seu coração, mais alta e bela será a lição. Há vozes frívolas, cheias de engano, que confundem almas no próprio desengano. Mas a mensagem que traz claridade vem pela luz da serenidade. Instrutivas falas de cunho profundo trazem consolo, saber para o mundo. Mostram a vida em seu eterno labor, guiando os passos do trino amor. A reunião feita em paz e oração atrai do alto mais pura atenção. E se o grupo busca aprender com fervor, chega dos céus um raio de amor. A fé raciocinada é escudo fiel. Discernimento é um claro troféu. Com a alma aprende a julgar, separar a sombra do brilho no ar. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Obrigado a todos e que a paz esteja com vocês.
Agora, vamos fazer a nossa oração, lembrando daqueles que estão nos hospitais, em suas casas, passando pelas dificuldades das doenças. Pedimos pelos que não têm casa, pelos que não têm alimento, pelos que estão sofrendo por muitos motivos. Que Deus misericordioso ampare a todos e dê o conforto necessário. E agora vamos fazer o nosso passe coletivo. Vamos fechar os olhos e levar o nosso pensamento a Deus e a espiritualidade de luz e receber as energias de saúde, de calma e de bem-estar que estamos precisando. Vamos receber essas boas energias e poder sair daqui bem melhor do que quando aqui chegamos. E agradecido que somos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem um branco agora. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixamos cair em tentação. Livramos de todos os males. Que assim seja. Obrigado a todos os presentes e convidamos a todos para o próximo sábado às 19 horas. E amanhã, o Evangelho híbrido aqui às 19 horas. Vamos todos em paz e uma boa semana a todos.